Fala galera, só alegria! Mais uma vez estamos aqui numa quarta-feira linda, quarta-feira abençoada, quarta-feira maravilhosa e hoje é dia de Quarta Imobiliária. Hoje nós vamos falar nesse segundo episódio da nossa série sobre fundos imobiliários. A gente vai falar de índices de referência. E você deve estar pensando, caramba, o que é um índice de referência? Se você quer saber se o seu investimento está indo bem ou está indo mal, você precisa ter uma referência. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então fica até o fim desse vídeo para você entender como funciona esse treco. Mas antes, roda a vinheta. Eu sou o Leonardo Félix, do Guia do Investidor Iniciante, e antes de começar, como de costume, eu vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever aqui no canal e já ativar o quê? Ativar o sininho. Afinal, aqui nós temos vídeo novo todo santo dia e toda quarta é dia de fundos imobiliários. Bora para esse vídeo maravilhoso! Um dos maiores erros de todo investidor iniciante é não ter uma referência. Tanto é que eu sei que você investe pelo seu banco com o seu gerente porque ele fala que os investimentos são bons, mas você não faz ideia se eles são bons ou são ruins porque você não sabe com o que comparar, não é verdade? Você não sabe se está rendendo bem, se está rendendo pouquinho. Por isso que todo investimento que você faz, você precisa de uma referência. Que para fundo imobiliário ainda nós estamos engatinhando no Brasil, estamos longe do cenário ideal, mas já temos alguma coisa. No Brasil nós temos dois índices de referência de fundos imobiliários, que é o IFIX e o Suno 30. Vou explicar eles ainda, mas primeiro o que são índices, Léo? Os índices de referência eles servem para você saber se os seus investimentos estão indo meio mal comparado com a média de mercado ou se eles estão indo super bem. Tanto o IFIX quanto o Suno 30, o que você vai fazer com eles é o seguinte: você vai olhar o índice. Se o índice subiu 5%, por exemplo, o IFIX subiu 5% e a sua carteira subiu 2%, quer dizer que as coisas não estão muito boas para o teu lado. Agora, se o IFIX subiu 5% e a sua carteira subiu 7%, quer dizer que tu tá voando, meu filho, tu tá indo muito bem. Então você vai usar exatamente assim o índice. Você não vai se atentar exatamente para o valor do índice em si, mas sim para a variação que ele faz. Se ele sobe, a sua carteira deveria subir junto. Se ele cai, a sua carteira deveria cair também. Então ele serve como uma meta para você atingir. Se você ficar acima dele, melhor ainda. Em resumo, o IFIX e o Suno 30 são mais ou menos parecidos como o Ibovespa. Você sabe que a bolsa está indo bem ou mal porque você olha o Ibovespa. Você sabe se os fundos estão indo bem ou mal porque você vai olhar um desses índices. Mas antes eu vou explicar como são esses índices. Vamos lá então. O primeiro índice que a gente vai falar aqui é o IFIX. O IFIX é o principal, é a referência do mercado. Ele foi criado em 2012, veja que ele nem é tão velhinho assim. Ele é um índice criado em 2012 e basicamente ele te mostra as variações das cotas e dos dividendos dos fundos imobiliários. Então, sempre que cai um dividendo, ele entende isso como uma rentabilidade que você teve. Então, se você tem uma cota de R$100 e ela subiu para 120, o IFIX já contabiliza esses R$20 que ela subiu. Porém, se além de ela subir R$20, ela te pagou R$1 de dividendo, ele não contabiliza só os 20 que você ganhou, mas sim os 21. Então, o IFIX contabiliza tanto a variação da cota quanto a variação dos dividendos. Se você não sabe o que é cota nem dividendos, eu vou deixar aqui na descrição o nosso primeiro vídeo da Quarta Imobiliária que a gente explicou todas essas palavrinhas técnicas. Eu falei para você que você precisava saber o que eram essas palavrinhas. Lembre-se. Tô cumprindo minha promessa aqui, você precisa saber o que é esse raio. Porém, o IFIX ele é formado pela variação dos fundos que estão sendo mais negociados. Então, são os fundos que estão ali comprando, vendendo toda hora. Esses fazem parte do IFIX. Ou seja, se você tiver um fundo que ninguém conhece, que pouca gente movimenta, provavelmente ele não vai estar dentro do IFIX. Isso quer dizer que o IFIX não representa todos os fundos disponíveis no mercado, e sim os fundos que estão sendo mais negociados, certo? Então ele é uma representação de uma parte dos fundos ali. Só para você enobrecer a sua alma, para um fundo fazer parte do IFIX, ele tem que ter sido negociado nos últimos 12 meses em 60% dos pregões da bolsa. Se ele não foi, ele nem pode fazer parte do IFIX. Uma outra coisa que o fundo precisa ter também é o valor de cota superior a R$1. Ou seja, se a cota dele for tão baratinha, tão furreca, que seja menos que R$1, não pode fazer parte do IFIX. Então, se ele cumprir essas regrinhas, aí sim ele é elegível. E quando que ele faz parte ou não? De acordo com as movimentações. Quando muita gente compra e vende um mesmo fundo, aquele fundo fica tão negociado na bolsa que ele faz parte do IFIX. E quando os detentores do fundo não querem negociar, ou seja, eles ficam com a cota lá guardadinha com eles, falam, não, essa cota é minha, não dou pra ninguém, não vendo, não empresto, não alugo, não faço nada. Quando o dono da cota faz isso, ou seja, quando o fundo é pouco negociado, pouco comprado e vendido, ele acaba não fazendo parte do IFIX. Isso não é bom nem ruim, mas você precisa saber que o IFIX ele é só uma parte do mercado.
Então, basicamente, o IFIX vai servir como uma régua, um indicador para você saber que se boa parte dos fundos que estão no mercado estão subindo ou estão caindo e quanto eles estão pagando mais ou menos de dividendos, certo? Porém, contudo, entretanto, tem uma grande desvantagem no IFIX. O IFIX majoritariamente é formado de fundos de tijolo. Se você não sabe o que é um fundo de papel, um fundo de tijolo, um fundo híbrido e assim por diante, eu vou recomendar você assistir o vídeo que está aqui na descrição, que é o primeiro vídeo sobre fundos imobiliários que nós fizemos, os tipos de fundo imobiliário, porque lá eu explico basicamente o que são esses carinhas, mas também nessa série a gente vai explicar com mais detalhes o que são esses tipos de fundo. Mas você precisa entender que no IFIX a maior parte dele é formado por fundos de tijolos. Apesar de ter vários fundos que compõem o IFIX, a maioria deles é de tijolo e isso não é tão bacana assim. Um segundo índice que acabou de ser lançado, está fresquinho, saindo do forno, foi lançado agora em julho, é o caro Suno 30. Suno 30, Léo? Sim! Inclusive, se você já investe em fundo imobiliário, talvez você nem conheça o Suno 30. O Suno 30 é um índice criado pela Suno, uma casa de research, que eu não vou explicar aqui porque que senão a gente vai ficar falando de muita coisa. Mas, basicamente, é uma empresa que fica estudando e analisando ações, fundos imobiliários e assim por diante. E compartilha e vende esse tipo de informação. Então a Suno olhou para o IFIX e falou assim, putz, esse IFIX não é tão bom assim, afinal de contas a maioria que tem ali dentro são fundos de tijolo. O que ela fez? Ela criou o Suno 30. O Suno 30 é um índice formado por apenas 30 fundos imobiliários, ou seja, bem menos do que tem lá dentro do IFIX. Porém, contudo, entretanto, ele é mais equilibrado, ele é um índice que tem bastante fundos de papel, bastante fundos de tijolos, bastante fundo híbrido, então assim ele tem uma representatividade melhor de como funciona o mercado de fundos imobiliários. Ele é uma régua melhor, ele é mais acurado do que o IFIX. O Suno 30 é um recorte do IFIX, não é que eles pegaram outros fundos ao Deus dará. Eles pegaram fundos que já estão dentro do IFIX, mas só 30 deles. E qual que é a segunda regrinha? A segunda regrinha não pode ser fundo de fundos, ou seja, não pode ser o famoso FOFs. Se você não sabe o que é FOFs, tem que voltar lá no nosso vídeo sobre tipos de fundo imobiliário. A terceira regrinha é que o fundo tem que ter pago dividendo, ou seja, tem que ter pago um aluguel para os seus investidores pelo menos nos últimos 12 meses. Se o fundo não está pagando, vamos falar a verdade, não é uma boa referência para o mercado. E a quarta regrinha é que o fundo tem que ter mais de um ativo. Como assim, Léo, mais de um ativo? Ou seja, o fundo tem que ter mais de um prédio, mais de um shopping, mais de um imóvel ali dentro do fundo. Não pode ser só um imóvelzinho pequeno lá que tá tudo certo. Tem que ter mais de um imóvel para o fundo estar dentro do Suno 30. Então o Suno 30 é perfeito? Não. Mas que eu acredito que vai representar muito melhor uma carteira de investimento em fundos imobiliários do que o IFIX representa. Mas qual é o ponto negativo do Suno 30? É que ele acabou de ser feito, então a gente ainda não consegue ter certeza o quão bem ele vai representar o mercado. Só na hora que a bola rolar mesmo, quando o negócio estiver funcionando, a gente já tiver o Suno 30 funcionando há alguns meses, que a gente vai ter certeza que ele está, ó, acuradinho. Certíssimo? Então vocês entenderam o que são os índices? Basicamente, são um apanhado de fundos, ou seja, a B3, a Suno, algumas empresas montam ali os seus índices pegando alguns fundos imobiliários do mercado, os fundos que são mais movimentados e que têm bom valor de mercado, e com a variação desses fundos, eles mostram para você a variação da média do mercado de fundos imobiliários. Uma dica importantíssima quando você for comparar a sua carteira de fundos imobiliários com os índices, você tem que comparar as porcentagens num período relativamente longo, não pode ser no mês a mês, no dia a dia, senão você vai ficar meio maluco, não vai te dar muita informação. É legal você pegar a variação do IFIX ou a variação da sua carteira e compará-las num período de 3 meses, de 4 meses, 6 meses, 1 ano. Esse tipo de comparação é muito mais fiel do que você ficar olhando no dia a dia. No dia a dia não tem uma representatividade tão boa. Fechado? E se você já quiser dar uma olhadinha no IFIX, você pode ir no Google e jogar IFIX. Quando você escrever IFIX lá, vai aparecer um gráficozinho lindo no Google e mostrar também a variação que ele está tendo no dia. Você pode olhar como evoluiu o IFIX nos últimos anos, mas a gente ainda vai fazer aqui no canal uma aulinha, um videozinho maravilhoso só mostrando a parte matemática dos fundos. Então aguenta o coração aí. E se vocês estão gostando da nossa quarta imobiliária, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!